Como é engraçado esse bicho aí é muito escroto, mano. Puta que pariu. Que bagulho foda. Sejam bem-vindos ao Castmon, o podcast de Digimon que, nesta noite, jantaremos sopa de tartaruga com a tão antecipada conclusão climática e épica do Arco Tactics. E o que a gente acha desse episódio? É isso? Aí você pergunta o que a gente acha desse episódio? É ok. Podemos ir embora agora? Já podemos, beleza, até a próxima, gente, é isso. Se vídeo passado eu disse que esse episódio é uma rara exceção entre os episódios de duas partes, onde a primeira parte não parece insuficiente com o que o episódio seguinte mostra, com esse finale, o episódio 23 ficou ainda mais especial pra mim, porque é a primeira vez que eu acho a primeira parte melhor do que a segunda. Acho justo, cara, acho justo, porque nesse episódio realmente não teve tanta informação sobre muito. Foi mais batalha, um pouco de enrolação aqui, batalha aqui, diálogo aqui. Mas teve umas frases muito marcantes, assim, cara, que eu gostei bastante do Clay. Sempre, mano. Esse cara aí, mano, é foda. Ele ficou só marcando presença porque sim, tá ligado? Só pra falar que tava ali mesmo, batendo ponto. Mas depois disso, cara, nossa, o holofote a todo momento. Aí vamos lá, blá, 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 alguma coisa falando se esse episódio é bom ou não é. Porque, afinal de contas, é um baita episódio com um baita peso pra série. E muita responsabilidade para que ele esteja à altura da qualidade dos outros episódios desse arco. Porque esse episódio tem que resolver muito mais do que só a derrota do Clay. E eu diria que o que ele resolve até que bem, com um sucesso variado, eu diria. Todo episódio tem as suas decisões meio esquisitas. O episódio passado que o diga, tá ligado? Mas a gente vai falando dessas decisões com o passar do vídeo. Nem aquele comentário que o pessoal tá tendo mesmo que nem vale a pena falar se o episódio é bom ou não, porque a gente já confia na própria qualidade da série. Eu ia falar que o padrão pra esse episódio, você tá usando, por exemplo, assim, o episódio 12, ou os episódios assim, em geral do arco da Tactics, desse arco, ou todos os episódios? Eu acho que é mais justo comparar o episódio com o arco dele, tá ligado? Porque, tipo, você pensar, eu vou comparar esse episódio com um episódio que é de 10 semanas atrás, tá ligado? Meio que não tem muito a ver, sabe? Mas, sendo honesto, eu vejo muito mais facilmente você podendo comparar ele com o episódio 12, né? Por causa das semelhanças muito, muito, muito óbvias com esse episódio. Isso é uma coisa que eu quero comentar mais lá pra parte da cena de evolução realmente, porque, tipo, eu acho que prejudica um pouco o ritmo do episódio e o que ele realmente quer contar, o que ele poderia ser, tá ligado? Mas vou me conter um pouco agora no momento. Porque o episódio começa, dessa vez realmente começa, assim, mesmo sem abertura nem nada, e o episódio ele começa da onde a gente parou. Eu sinto que até isso ficou redundante, muito bom de ver, com o Kyo levando o golpe do Programamon em cheio. Mas calma, gente, calma. Kyo não foi empalado que nem o Seraph, não, gente. Clay pediu pro Programamon só dar um beliscão nele. Ele tá bem, gente, ele tá bem. Foi só um apertinho do Programamon. Se eu ganhasse R$1 pra cada vez que a primeira cena do episódio é a parte mais polêmica dele, eu teria R$2. O que não é muito, mas é estranho que tenha acontecido 2 vezes seguidas. Que né, só nessa cena inicial aí já dá pra ver mais ou menos o rumo que o episódio ia tomar. E eventualmente também o final, o literal final do episódio. Como é que é, Mugen? Disneyficaram a porra toda? Eles começam a Disneyficar tudo quando, vamos dizer assim, quando vários personagens são ressuscitados ou retornam, sabe, não tem muita explicação, ou quando, tipo assim, anula todo tipo de consequência. Meio que o personagem retornar sem ter nenhuma pista nem nada, e é meio que momento Disney, sabe? Porque, né, tipo, não que esse momento não tenha consequência, ele tem. Essa primeira cena aí do Programamon contra todo mundo é o que coloca o episódio nos rumos dele e tudo mais. O Kyo realmente pareceu alguma coisa totalmente diferente de uma cena pra outra. Você compara a cena dele levando o golpe no episódio passado com como ele tá nessa primeira cena desse episódio. O cara parecia que tinha sido empalado, sabe? E tipo, aqui não, aqui o Programamon só tá lá dando um aperto nele, tá ligado? Ele aperta e ele faz até barulho de bicho de pelúcia, tá ligado? Você fala isso, você me surpreendeu um pouco também, porque o Kogarmon tava até de boa, não tava não. Tipo, isso aí é outra coisa que eu achei estranho também. Ele levou uma rabada do Programamon, pelo visto, e depois ele só ficou lá deitado pelo resto do episódio. Também pareceu que ele tinha sido empalado, mas não, tipo, ele
só levou uma rabada do Programomon na barriga e ficou ali de boa pelos episódios. Ai, doeu, gente, essa cosga foi forte. Não faz sentido porque ele tá sem repulso durante o episódio inteiro? Faz sentido, mas... pareceu remeter a outra coisa. Tipo, essa parte aí do episódio mesmo é provavelmente a parte mais fraca dele, eu diria. Principalmente de onde esse episódio começou, depois do que a última cena do episódio passado mostrou, mas tudo bem. Eu ainda acho que compensa nas próximas cenas. E nessa cena aí também, infelizmente eles não explicaram como o Clay conseguiu pegar todo mundo de surpresa com esse golpe do Programomon. Magia só pode. E a Arena, então, ela motiva o grupo a batalhar contra o Clay, não precisando nem dizer o que precisa ser feito, mas infelizmente isso não vai dar em lugar nenhum, né? Já é o padrão da Arena, e infelizmente até ela acaba sendo infectada pela síndrome do Jobber. Não vacinou a Wolvermon, dá nisso, cara. Aí, tipo, nossa, cara, como é que o Clay faz? Mano, o cara joga a Arena pra cima uns 3 metros de altura, mano. Que é isso? Eu achei isso engraçado. Tipo, do nada, sabe? Pelo menos dá pra mostrar que esses braços aí gigantes dele não é de enfeite, sabe? O cara deve treinar pra isso, deve ser a rotina de treino dele. Jogar pessoas pra cima e o Programomon agarrar, tá ligado? Vai, 1, 2, 3, vai, mais um, vai! Eu imagino que o Clay ele seja popular em festa de pessoa de alta classe, tá ligado? Imagina ele fazendo malabarismo de pessoa. Aí com isso... O Clay já tirando a Arena do episódio nos primeiros 3 minutos, que tristeza. E o Armarizamon, enfurecido com isso, tenta atacar o Programomon, mas a Night Kiropimon impede isso. Impede o Armarizamon de basicamente morrer ali no momento. E o Programomon também aproveita essa oportunidade para soltar um golpe de energia genérico de Repulse do Kyoi da Arena. Infelizmente também tirando a Night Kiropimon e o Makoto do episódio. Esse aí é um dos pontos fracos de Beat Break, na minha opinião, cara. Eu acho que os outros membros na Glowing Dawn, eles acabam jogando muito. Ainda mais quando você compara com o Kyo e, né, o Armarizamon, no caso. É aquele meme, Glowing Down em 90% do seu poder, Glowing Down em 10% do seu poder. E 2 coisas também sobre essa cena. O Programomon não tem isso, só pra constar esse golpe de energia aí dele. É só um golpe genérico de repulso mesmo, que nem já teve nessa série algumas vezes. Sempre bom ressaltar, porque nesse episódio ele faz outra coisa esquisita que tá na descrição dele. E 2, eu vendo ao vivo eu jurava que o repulso era do Naito, esse repulso vermelho, que é, né, da mesma cor. Mas não, era da Arena, só não tava vendo com legenda mesmo. Porque pensa só, cara, quando o repulso tava sendo devolvido, ele foi devolvido pras máquinas, mas o do Naito não foi sugado por lá, tá ligado? Então foi pra onde? Por lógica, ainda era pro Programomon ter o repulso do Naito, mas beleza. Pode só ter se dissipado mesmo, foi pra lugar nenhum e é o fim do Seraph? Gostaria muito, mas eu duvido. Aí, com o Makoto também fora de comissão logo em seguida, sobra só o Tomoro pra ir contra o Clay. E ele entra em pânico por basicamente estar revivendo o mesmo momento traumático da vida dele, só que 10 vezes pior. Ele fica desesperado com isso, a emoção do cara vai às alturas, coisa ali do momento mesmo, tentando machucar o Clay direto e, né, o cara ele não aprendeu com a Arena que você não deve brigar com um maluco de 40 anos quando você não tem nem 20, ou metade do tamanho dele pra comer de conversa. E nessa cena com o Clay explicando que a fraqueza do Tomoro não é culpa dele, mas sim do mundo num geral, por causa de uma separação natural entre aqueles que podem contra os que não podem, a gente ganha a resposta de algumas das perguntas que fiz no último Castmon. No caso, o motivo do porquê o Clay age desse jeito e o passado dele como militar/mercenário. Essa foi a frase, né, que eu tinha falado. É uma frase muito legal, cara, nossa. Eu falo que é importante também o vilão ter essas frases, sabe, tudo, que marcam o personagem também. Ter uma filosofia, umas frases, assim, marcantes, icônicas e tudo. Você entende mais um pouco, assim, dos motivos, né, a profundidade que o personagem tem. Muito, a gente consegue uma dissecação completa do personagem do Clay. É muito bom, tipo, eles conseguiram fazer isso de forma bem econômica, só com essa cena mesmo, mostrando os flashbacks e tudo, ele na guerra, terminando de mostrar a linha evolutiva do Digimon dele, inclusive, sendo o nível dele, o Landramon, numa cena pesadíssima, com um monte de corpo empalado ali, tipo, no momento eu até pensei, nossa, o que é aquilo? O que tá acontecendo ali? Que silhuetas são essa aí? Eu, puta que pariu, tá todo mundo morto.
caramba. Falando assim, mais em um contexto explícito e tudo, foi bem pesado você ver isso, né, cara? Porque no episódio do Comando Dramon, eles fizeram questão de, né, pega leve aí, vamos censurar um pouco aqui, né? Mas aí não, cara, tipo assim, tá visivelmente brutal aí, sabe? Não, relaxa, pô, eles estão de boa, eles só ficaram Cold Heart, só dá o repulso de novo que eles ficam de boa, tá ligado? Inclusive o maluco com o pescoço perforado nessa cena aí, ó, de boa. E é uma parte bem interessante do episódio pra mim, não só o contexto e o choque dessa cena, mas a existência toda dessa cena aí, no caso, você pensa que tipo de organização militar ia exigir o uso de Digimons? Eu pensava que o Clay era pioneiro disso. Aí também mostra ele fazendo trabalho como mercenário. Ele deve fazer sucesso nisso também. Quem não gostaria de um cara que consegue fazer o Gamera ser discreto? Bom que dá uma credibilidade pro Cold Heart da Izumi também. Sendo provavelmente a inspiração dele pro funcionamento da Tactics e o jeito que ele conseguiu voltar pro topo do mundo. E é bem diferente do que eu pensei que seria. Jurava que ele ainda teria alguma influência por ser da realeza, mas não, ele literal perdeu tudo e ainda serviu só de cobaia pro Wang. Tipo, o cara teve que literalmente começar do zero pra chegar onde ele tá. Mas eu ia falar também, cara, que tipo assim, é interessante o Clay, esse tipo de vilão que ele é, porque de um lado você vê que ele não é tipo assim um puro mal porque é mal, não, e tudo. E também ele não é um bonzinho assim, nossa, se alguém tivesse me ajudado, gente, nossa, é culpa tudo, não, sabe? Ele fica no meio termo, bem equilibrado, que funciona muito como um vilão assim que ele tem, né, essa ideia de ser realmente maligno e tudo, ser esse criminoso assim, que faz tudo assim de errado, esses peitos de vilão assim, esse peso todo que ele carrega, o perigo que ele tem também, mas também justificativas e motivações, cara, que você fala, nesse mundo assim até que faz sentido. Óbvio que isso não justifica o método que ele faz isso, sabe? O método que ele faz para realizar os planos e tudo. E também não justifica ele ser desse jeito. Mas você entende, sabe? Que isso ajuda assim, na construção assim, de vilão e tudo. Ele não é aquele vilão, nossa, ele é mal, assim, puro, é assim, e pronto, não quer fazer nada, só por maldade mesmo. E também não é nenhum coitadinho, sabe? Realmente, cara, ele fica assim num meio termo, um equilíbrio que é muito bom, assim, sendo um vilão, cara. Eu acho, assim, que o Clay, ele é um vilão exemplar, assim, né, por, né, padrões, assim, da audiência, assim, de Digimon e tudo. E, tipo, isso é uma coisa muito legal. Acho que isso é a definição perfeita do personagem dele. Ele não é um coitado. Eu também gosto, cara, assim, o design dele não é nada, nossa, super original e tudo, mas é o que eu falei, por exemplo, compara ele com o Kurata. O Kurata tem um design, assim, meio NPC, sabe? Um NPC meio incelzão e tudo. Aí você olha o Clay, né, com aquela aparência tudo dele, ele engana as pessoas com essa ideia, assim, de filantropia e tudo. Não é a primeira vez que a gente compara o Kurata com o Clay nem nada, é uma comparação bem válida na verdade, porque, né, a primeira coisa que você pensa quando vem realmente vilão na sua cabeça, tá ligado? Mas isso do design do Kurata, eu não acho que seja um ponto contra ele, porque é realmente a intenção, tá ligado? Ele é pra parecer alguém inofensivo, tá ligado? Mas aí, tipo, você realmente começa a conhecer o personagem e você vê o quão zoado ele realmente é. E aí, depois disso, tem uma elaboração, realmente a finalização para elaborar o personagem do Clay e o jeito que ele age, a sensação de agonia e desespero dele, porque não importava o quão alto ele chegasse, ele sempre estava abaixo de alguém. Sempre ele se sentia na palma da mão de um poder ainda mais avassalador, sobrando apenas conviver com essa angústia dele, sobrando apenas o desespero de não poder fazer nada a respeito para proteger o que você se importa. Como se o seu destino fosse abaixar a cabeça e se curvar a esse poder. E sendo o Wang a personificação desse poder nos olhos do Clay. E por isso ele quer tanto acabar com ele. Algo que significaria para ele tomar o controle do destino dele de volta. Um motivo que bate com os ideais e princípios pessoais dele, do que uma vingança direta como eu tinha pensado que seria. E quando ele finalmente conseguiu se aproximar do Wang, se tornando um 5 estrelas, foi só pra ainda estar abaixo dele. Nossa, o Wang é um puta vilão, fala também só nisso. O cara fica sentado naquela cadeira e já fez muita coisa, cara. O Clay é só mais um pro Wang. O Clay foi só mais uma pessoa, só mais uma peça, só mais um peão pro Wang conseguir o sonho dele. Ele literalmente deixa o Clay fazer tudo aquilo porque ele quer ver até onde o Clay vai conseguir chegar, tá ligado? E esse monólogo do Clay conclui com ele se identificando com o Tomoro, dizendo já ter compartilhado desse mesmo desespero,
o que faz as emoções dele saírem do controle só pela ideia de ser comparado a essa pessoa horrível num momento de fraqueza dele. E para preparar o próximo ato desse episódio, o Armalizamon imediatamente sente o que tá prestes a acontecer. Com o Clay dizendo que o Tomoro verá sua família em breve, o Epulse preto, mais poderoso que a gente já viu até agora, começa a emitir dele. Seguido de um golpe tão rápido do Armalizamon que o Programomon não consegue reagir, mesmo que não tenha feito danos reais nele. E essa situação toda é tipo 95% do episódio. E é algo muito doido de parar pra pensar, na verdade. Você pensa, mais de 18 minutos pra resolver a cena final de um episódio. Claro, tipo, tem bem mais coisas nesse meio tempo, mas em termos de problemática principal, é realmente essa porção gigantesca do episódio só nesse lugar. É, que você falou o que eu tinha pensado, né? Parece que esse episódio foi até um pouco mais rápido, assim, mais curto do que ele realmente foi. E foi estendendo. A gente nem prestou atenção. E olha que, tipo, até cortaram a abertura pra ter mais tempo pra ele, então, né? Muitas coisas pra comentar dessa cena. Eu adoro o detalhe das cores do Epulse nos dedos do Programomon. E é consistente, eles estão sempre brilhando com essas cores e fica legal no episódio. Parece até que ele foi feito pra isso, combinou demais. E, além disso, acharam um jeito muito bom de encaixar no personagem do Clay. Porque ele tá usando isso pra provocar a Glowing Dawn toda durante toda essa parte aí do episódio. Tirar o equilíbrio deles e envolver eles nesse desespero que ele sente. E 2, o jeito desenfreado do Armalizamon durante essa porção toda da luta é muito foda. Nossa, eu fui comprado muito fácil pelo jeito que retrataram ele aqui, mano. Ele tá parecendo o diabo nesse estado. A atuação da Megumi Han e do Mioirino ajudou bastante também. Eu sinto que eu não elogio eles o suficiente. Continuando a luta, o Armalizamon faz um Neutron Blade forte o suficiente para que o choque entre esse golpe e o golpe do Programomon façam o Clay ser jogado para longe, numa demonstração assustadora do poder do Armalizamon nesse estado, como os Digimons abatidos da Glowing Dawn também ressaltam, mas que ainda assim é insuficiente diante do inimigo, e principalmente com a falta de controle para que esse poder seja controlado efetivamente, já que, né, o Armalizamon gasta Epulse com um Neutron Diffuser sem rumo nenhum. O Clay até provoca o Tomoro com a mesma ideia do descontrole emocional ser algo que te limita, basicamente da mesma maneira que o Raito fala sobre isso, tá ligado? Nesse caso o Clay tem razão, mas tudo bem. O que é bom, na minha opinião, mostra uma influência mais direta do Clay na Tactics, que eu senti um pouco de falta nesse arco. E ainda nas tentativas de fazer algo no Programomon, depois das provocações do Clay, o Armalizamon, ainda com o Neutron Blade, dispara em direção a ele, mas ele mal consegue relar no Programomon por estar sendo guiado por um Tomoro cego de raiva, enquanto o Programomon observa essa tentativa com um olhar de desdém absurdo. Quando alguém falar que seres mecânicos não passam emoção, mostra essa cena pra eles. Tipo, eu sei que provavelmente não é intenção e tudo, mas isso é engraçado, porque, tipo assim, você olha o Clay e o Programomon vendo uma pessoa sem poder, sabe? Porque, né, eles meio que passaram por isso, então, tipo assim, no fundo eles sentem, eu sei o que é isso, cara. Ficar sem poder, sem fazer nada, tudo é foda, não é, cara? É tenso. Mano, a situação tá tão tensa que o Armalizamon até ficou no esquema de cor que ele devia ter desde o começo, ó. Aí, mano, It's a Motherfucking Brasil Reference, teve até o Clay 4Ds no começo do episódio, tá ligado? E eu tô zoando um pouco essa cena, falei também isso do Armalizamon não atingir o Programomon por estar cego, entre aspas, mas eu também consigo interpretar isso sendo o Armalizamon hesitando, já que ele, nessa mesma cena, tem ele mentalmente racionalizando a situação, coisa que também combina com o Tomoro, já que no fundo dessa raiva e ódio todo, que é justificável só pra constar, ele ainda quer achar outra saída, sabe? Se ele estivesse fazendo isso, ele estaria sendo igual a ele, ou se traçando algum caminho pra ser igual a ele. E agora que a luta perdeu a graça pro Clay, o Programomon dá um beat slap no Armalizamon pra longe, fazendo ele regredir pro Gekomon, enquanto o Clay se despede do Tomoro preparando um golpe do Programomon. Mas um ataque inesperado impede que o Programomon finalize o serviço. Here comes a new challenger! Nossa, gente, é o Raito, quem poderia imaginar? E o cara também não perde tempo, mano. Mal dá boa noite e dá um tapa no Tomoro, tá ligado? Cara, que pouco você tá fazendo? Eu que o diga, cara, que pouco você tá fazendo? Vira homem, rapá! Olha, Raito, o momento é bom, você por algum milagre tem razão,
Mas, de todas as pessoas, você é a última que tem o direito de fazer isso. Cara, eu sei que é estranho falar isso, até meio bobo. Mas eu gosto o quão físico essa série é. Eu acho que isso que faz Digimon ser Digimon, cara. Uns personagens mais agressivos, assim, mais loucos das ideias, sabe? Quando eles chegam nesse extremo, é tapa, é soco, é murro. Volta até também que eu tinha comentado do episódio passado, 22 na verdade, mas beleza, que eu achei a frase da Hotaru excessiva. Tipo, é justificada e eu achei ela excessiva. Aqui não, aqui eu acho muito pertinente pro momento. Eu acho que na situação o Tomura só ia escutar se realmente dessem um tapa na cara dele e gritassem com ele, chamando ele de imbecil. Principalmente da pessoa que ele vem fazendo isso durante o arco inteiro, tá ligado? Mas e aí, você acha que isso é meio que uma pista que o oposto pode acabar acontecendo depois? O que você acha? É que ele já fez isso, né? Então, não chegou a bater nem nada, tá ligado? Isso daí foi mais no Haruomi mesmo, por causa da situação toda, mas eu tenho a impressão de que o Tomoro machucou o Raito muito mais do que um tapa poderia fazer, tá ligado? Então, acho que tá valendo já. Eu acho que essa cena aí do Raito dando um tapa no Tomoro realmente foi pra finalizar isso, tá ligado? Uma subversão da ideia que a gente pensou, tipo, não, pô, o Tomoro vai pegar esse maluco aí, descer ele de porrada, entendeu? Pra colocar ele de volta no chão, pra ele perceber o quão merda ele é. Não, tá ligado? O Tomoro fez até melhor que isso, na verdade, pro Raito cair na real. E com essa cena aí agora realmente fecha isso, tá ligado? Que a gente pensou que o Tomoro ia fazer isso com o Raito, foi o contrário. E eu achei que foi muito legal, na verdade. E mais uma coisa legal pra se comentar aqui, o Raito fala sobre as emoções do Tomoro deixarem ele surdo demais pra ouvir o Gekomon, porque, né, ele tava tão hiperfocado em acabar com o Clay a qualquer custo que ele por um momento esqueceu os sentimentos do Digimon dele e por extensão se esqueceu do que faz ele ser forte. O Raito nesse momento ele tá se vendo no Tomoro e quer impedir que isso se repita. Algo que antes o Tomoro tinha com o Raito por causa do Haruomi, coisa que eu só fui perceber isso bem depois, eu me sinto até burro na verdade, do motivo do Tomoro ser tão fixado no Raito depois daquele episódio, é porque ele quer impedir o Raito de virar o Haruomi, tá ligado? De fazer o que o Haruomi fazia. Então sim, acabou tendo esse paralelo muito legal entre os dois aí, realmente uma repetição das ações do Tomoro no Raito, depois que essas ações realmente fizeram uma mudança nele. Aí depois disso, o Raito explica pro Clay como ele conseguiu sair do caixão, que não faz muito sentido. Vocês sabiam que eu ia chegar nessa parte, então beleza. Eu sinto que teve uma mudança de última hora aqui, porque de todos os momentos que tinham pra tirar o Raito do caixão, eles escolheram o pior possível. No caso, sendo momentos antes dele ser levado para as ruínas de Albedo pela Fenda. Realmente foi o Ketomon que tirou ele de lá, isso confere. Mas, pô, o que o cara ficou fazendo esse tempo todo? Do começo da luta pra agora o sol se pôs e aquela zona toda com o Piramidemon fazendo tempestades e o Murasan fazendo um ataque grande o suficiente pra cobrir o bicho e o Raito lá de boa, tá ligado? Só descansando no caixão. Não, tipo, tá, tudo bem. Tem a desculpa de que ele tá recuperando o Epulse, mas tipo, ele ficou menos de 1 minuto naquele caixão. Eu imagino que ele não precisaria de tanto tempo assim. Fora, né, o fato de que o caixão tava aberto e ninguém encontrou ele ali ou suspeitou de achar um caixão vazio. Mano, é sério, o que ele tava fazendo esse tempo todo? Mano, se o Ketomon quebrou o caixão nesse momento, significa que o Programomon não puxou o Epulse dele pra virar o Piramide. Então eu acho que ele podia ter ajudado um pouquinho antes disso. Imagina só, chega o Ranfomon lá com o Crystal Rain dele nos caixão, quebrando tudo, e o Programomon não consegue virar o Mega por causa disso. Problema do episódio resolvido. E, né, também deixa aquela cena final do Epulse retornando meio irrelevante, porque a gente sabe que aquele Epulse azul não tem como ser do Raito, porque, né, o caixão dele tava quebrado. Aí você imagina também a possibilidade de o Raito ele ficar esperando esse tempo todo só pra chegar naquele momento, pra ele chegar junto com o Ranfomon e atacar e dar um tapa no Tomoro. Ele lá, peraí, agora sim, agora é minha hora. Muito bom, cara. O cara também evoluiu o Ranfomon off-screen, assim, na maior descrição também. Aprendeu com o Clay isso aí, cara, só pode. Isso aí chama atenção. Aí depois da explicação, o Raito finalmente tem o primeiro momento legal dele na série, com ele debochando o Clay e falando sobre como o Tomoro conseguiu mudar o jeito dele de pensar, conseguindo finalmente enxergar o que impedia ele de voar ainda mais alto
A verdadeira chave pra se conectar com seu Digimon é que ambos tenham suas emoções se sobrepondo. Title Drop! Cara, falando nisso, meio off-top aqui, mas é algo que eu queria falar aqui. Não é muito relevante, talvez até os escritores meio perceberam isso e quiseram abandonar, mas você percebeu que o Raito, ele simplesmente assim, meio que desistiu, entre aspas, assim, da Arena? Tipo, nunca mais teve o Raito falando da Arena nem nada? É justo, o Raito naquela cena, ele gostou da Arena e tudo mais, achou ela divertida, mas tipo, a ideia ali era realmente acompanhar a Glowing Down que eles estão fazendo, tá ligado? Observar eles, pra eles conseguirem pegar a recompensa deles, tá ligado? Eu vejo aquilo ali sendo só por causa disso mesmo, mas foi algo legal, tá ligado? Né? Aquela cena ficou na minha cabeça durante esse tempo todo, realmente. É engraçado que tirando o Makoto e a Hotaru, a interação dos personagens não tem nada a ver com nada, que eles nem se interagem mais depois, né? E daí depois escolheram fazer o personagem dela se dar bem com o Granite. Tanto também que, tipo, eu tenho a impressão que ela é a mais neutra do grupo com isso, tá ligado? Nos episódios todos, o Makoto falando, não, a Hotaru, a gente tem que salvar ela, o Tomuro falando do Rai e tudo mais, e a Arena lá, foda-se, meu irmão, tá ligado? Tô sendo neutra aqui. É uma coisa que eu deixei de comentar no último Cast de Mon, tá ligado? A Arena é a única pessoa neutra da Glowing Down, mano. O Raito vai atrasar o Programomon enquanto o Tomoro vai atrás do Gekomon e Mad Pulse começa a tocar. Puta que pariu, tá tocando Mad Pulse, dá pra acreditar, cara? Se o eu do presente voltasse pro passado e falasse pra tu que Mad Pulse tocou pra uma cena do Raito, tu botava fé, mano? Sim, fazendo uns cálculos aqui, raciocínio, tem que forçar um pouco, mas né, você vai receber uma resposta daqui a pouco o que acontece com o Mad Pulse. Mais ou menos, tá ligado? É metade Mad Pulse, tá ligado? É só o Mad. Por causa que, né, não tem o vocal da música, mas tá valendo. Aí, infelizmente, essa luta ela não dura muito, porque o Programomon conseguiu pegar o Raito e uma galera de surpresa, retraindo as pernas e a cauda dele pra dentro do casco. Eu fiquei surpreso com isso, não porque eu não sabia, mas sim porque ele conseguiu usar isso de um jeito efetivo na luta. Aí, ó, caso vocês ainda tivessem dúvida se ele era baseado no Gamera, isso tá na descrição dele mesmo, e achei legal isso. Bom, legal pro episódio, não pro Raito, mas beleza. Se ele não morreu pra isso, então ele não morre com mais nada, mano. Pô, mano, mas para pensar um pouco, cara. Nessa tá tocando Mad Pulse, e quando o Programomon dá o golpe no Raito, para de tocar Mad Pulse. Então, você pode dizer que o Programomon é o Digimon Beat Break? Ah, cara, vai se lascar, nossa, não ficou boa. A gente achou o Digimon Beat Break, cara, finalmente, podemos acabar a série. E aí o Tomoro fica preocupado com o Raito depois dele levar esse golpe do Programomon, e ele pede desculpas pro Gekomon por não ter dado ouvidos a ele ao ter se deixado levar por suas emoções num momento tão perigoso, perguntando se Gekomon pode mais uma vez emprestar sua força a ele. E o Gekomon recusa porque ele acredita que força não é algo para se dar ou emprestar, mas sim algo que você combina, algo que deve ser unido. Nem eu nem você, algo que só pode ser atingido quando nós dois nos ajudamos. Essa cena soa familiar para você? Savers reference. Savers. It's a motherfucking Savers reference. É literalmente, quase palavra por palavra, na verdade, da cena do Shining Greymon Burst Mode. Diretor de Savers safado aí, repetindo temática. Tá valendo, é um momento legal. E ainda nessa cena, temos mais um flashback da infância do Tomoro com o Asuka, pra explicar de onde o Gekomon tirou essa frase, assim como foi no episódio 12, realmente sendo uma frase do Asuka, isso que ele disse, onde ele tá incentivando o Tomoro a tocar junto com ele, mesmo que o Tomoro se sinta inseguro com as habilidades dele, se comparado ao Asuka. Mas nada disso importa quando ambos combinam seus estilos e emoções. Fechando o flashback com Edge of Limit tocando e, nossa, arrepiei na hora, cara. Eu tô arrepiado agora. Isso. Arrepiei, mano. Edge of Limit é muito bom. Eu arrepiei, mano, na hora. Eu arrepiei na hora. Não! Não travo! Não trava, não. Não! Para! Pelo amor de Deus! Não! Eu podia passar por isso sem o close do Crocs de Tomoro, mas beleza. E com o nosso poder
Eu sei que podemos proteger a nossa família. Gekomon Shinka! Ah, não, cara, Monarca não. Eu tinha falado, né, que ele ia crescer e tudo, e ficar um caju, então, né, ponto aí. E, cara, eu tinha falado, assim, que ele, de alguma forma ou outra, ia voltar o tema, assim, da lua, sabe? Que ele ia ter essa lua crescente em algum canto ou outro, então tem isso aí também. Pessoalmente, eu acho que ele nunca perdeu, mas beleza. Não, Tem uma teoria que o pessoal fez agora que eu achei engraçado, que ele ainda tem esse chifre aí do Monark Lisamon, só que tá embaixo das escamas do Armalisa. Porque você pensa, pô, o bicho todo escamoso lá, tá ligado? O bicho todo espinhento. O Rosa aí vai lá e perde isso quando ele evolui, tá ligado? E o chifre aparece. Suspeito isso aí, hein? O chifre aparece. É válido, porque você lembra, tipo, o Gabumon, né? E o Ludomon também que tá nessa série, então. Gente, o Tomoro recupera Pulse rápido, né, cara? Que bom pra ele. É, isso é meio zoado, pra pensar. Vamos falar sobre o Monarquizamon, o que cada um achou, ou fazer uma piada aqui. Antes de falar sobre o design dele, algumas coisas sobre a cena de evolução em si. Gekomon Shinka. Isso dele só falar em Shinka nas evoluções é mais importante do que a gente imagina. Já que aqui não tem nenhum Shoshinka, nenhum Warp Shinka e nenhum Armalizamon Shinka. Tipo, é só Gekomon Shinka, tá ligado? Eu imagino que eles vão acabar consertando isso no futuro, quando, né, se eles fizerem uma cena de evolução com o Armalizamon sendo a base pra evoluir, tá ligado? Mas fora isso não, no momento realmente faz sentido ser só Gekomon Shinka mesmo. E 2, a segunda fala do Tomoro pra dar gatilho na evolução é Motojiune se liberte ainda mais, ou ainda mais livre. A mesma frase de quando ele comandou o Armalizamon pra finalizar o Marimbumon. O que me faz pensar que vão repetir outra frase dessa na mega dele. 3. A cor do ovo e da energia da cena de evolução muda de acordo com o repulso do personagem. Dava pra imaginar que seria o caso, mas o episódio passado me deixou entretido demais pra pensar nisso. 4. Porque também a cor do Digimon evoluindo não muda. Ainda é aquela rede verde que eu não sei descrever muito bem, que também tá aqui como é na cena do Murasame. É algo que também foi coerente com o Asdarmon, já que ele é o único perfeito que a gente viu evoluindo fora o Murasame. E enquanto o Monark Lisamon estava se formando, eu lembrei na hora do Mugen Dramon do World 1. Não que seja algo exclusivo dele no jogo, a cena de evolução dele tudo, mas o formato todo dele remete ao Mugen Dramon e os Digimons da mecanização no geral. E o verde nessa cena também só me faz lembrar do cenário da luta com ele, tá ligado? Então só me ajudou a fazer essa conexão. Ah, gente, olha só pra ele, cara. Ele tá muito feliz na cena de evolução, mano. Olha só, ele tá até dançando, tá ligado? Olha só pra ele, gente. Então, cara, é aquilo, né? Teve o pessoal que gostou do Monark Lisamon porque ele é um dinossauro ciborgue, e teve um pessoal que não gostou tanto assim porque ele é um dinossauro ciborgue. O que você mais vai ouvir o pessoal reclamando, é só um Metal Greymon verde, ou sei lá, aí parecia que poderia ser uma evolução do Tuskmon, alguma coisa do tipo. Mas é aquilo, né? Ele pelo menos completou o trio, né? Completou o trio realmente de atributo, e eu gostei bastante disso, na verdade. E, cara, tem outra, o pessoal falando. Imagina, por exemplo, assim, um brinquedo, sabe? Você acha que uma criança mesmo, ela vai reclamar se ela ganhar, tipo assim, um brinquedo de dinossauro e tudo mais, esse dinossauro se parece muito com outro? Ela fica super feliz, é aquele meme lá. 2 bolos. Então, e tipo, eu tenho a impressão que isso é um espantalho, tá ligado? Porque se por um lado, é aquele famoso, é aquele meme de Matrix, tá ligado? Da pílula. É dinossauro ciborgue, dragão genérico, tá ligado? Então... cara, não, dragão genérico é clássica, cara. Então, tipo, eu tenho a impressão de que sempre vão acabar reclamando do design, tá ligado? Sendo que, tipo, é só um padrão mesmo. E acabar sendo um ou outro, gente. Vocês estão procurando pelo em ovo pra reclamar disso aí, cara. Isso daí é um tremendo de um espantalho, uma falácia, falar que... não, ele é de novo, um Metal Greymon, não sei o que sei as quantas, sendo que se ele realmente virasse um dragão, alguma coisa assim do tipo, vocês iam falar, de novo, é só um dragão genérico nessa porra, então... Eu não sei, tá ligado? Vocês querem o quê? Que ele vire um humano, tá ligado? É engraçado, é que o pessoal não reclama assim com o Metal Greymon, porque, né, é aquilo, o primeiro foi o Metal Greymon azulão lá, né?
O vírus, no caso. É engraçado você para pensar que o pessoal realmente age meio hipócrita às vezes, sabe? Eu não diria nem que, tipo, é hipocrisia, eu diria que é, tipo, só estranho mesmo. Que tem diferença de você ser fundamentalmente hipócrita e você só falar alguma coisa esquisita. Sabe, na minha cabeça é só algo muito estranho de se falar. Se você quiser criticar o design dele, critica realmente o design, tá ligado? Não critica o fato dele ter um padrão de design. Ele não tem nada de ofensivo, assim. É sólido, um design sólido. A gente já deu os nossos 2 centavos sobre o design dele um pouquinho aqui, mas ainda falando mais a fundo, inicialmente falando do design agora, eu até falaria mal do design dele, mas vendo eles lado a lado, o Monark Lizamon e o Tomoro, sendo desenhados com o literal mesmo cabelo, cara. Ah, mano, é mágico, cara. Eu não consigo ver isso e falar mal. E tem a lua também, né? Que é amarela, tem a franjinha do Tomoro. Algo também interessante dessa meia-lua aí, e também, né, o fato dele ganhar um capacete, me lembrou bastante do clã Masamune, se não me engano. Quem jogou Sengoku Basara tá ligado. E aí, né, você tem a pessoa mais famosa desse clã, que é o Date Masamune, que, fun fact, é o cara que inspirou o Darth Vader, só pra constar. E aí você pode ver, tipo, o capacete e a meia-lua. Fala o nome dele aí de novo. Date Masamune. Data, tá ligado? Data, kkkk. Me lembrou disso na hora. Provavelmente é só coincidência mesmo, é uma temática bem frequente em arte japonesa, então tá valendo. Mas me lembrou disso na hora. E outra coisa também sobre o capacete, assim que eu vi esse bicho ao vivo, não tomei spoiler desse bicho, aleluia, imagina só, cara... E todo mundo, eu acho que não assistiu o episódio ao vivo recebeu spoiler disso aí, mano. Só assistindo ao vivo mesmo pra desviar de spoiler, cara. Eu vi, inclusive, um pessoal que ficou puto com isso, tá ligado? Você imagina, você vai assistir o episódio de boa, aí na thumb do vídeo da Crunchyroll tá o bicho. Eu vi muito pessoal reclamando disso também. Não, pelo amor de Deus, tá ligado? Qual foi? Como é que eles deixam isso acontecer? Mas beleza. Mas aí tá, uma coisa que eu notei no design dele, tipo assim, na hora, aquela... familiaridade, tá ligado? Aquele até vale dar estranheza um pouco, pensando, eu já vi esse bicho antes, que é tipo o formato do capacete dele e do rosto, e por extensão também o cabelo dele saindo daquele jeito. Eu lembrei na hora do Diatrimon. Sim, sim. É mais o formato realmente do capacete do que qualquer coisa. Cabelo também, então tá valendo. Cara, eu ia falar aqui que na Wikimon eles já apagaram isso até já. Colocaram que o nome do Monark Lizamon seria um trocadilho com Elizabeth, também, tá ligado? De monarquia e tudo. Você tinha até falado isso, explicado também. E eles já tiraram isso já. Bom, até agora. Mas o engraçado é que ninguém pensou assim, tipo, o trocadilho ser com Mon. Tipo assim, que ele tem um Mon, né? Tá, meio que cortou a lua, tá ligado? Tipo, só uma metade assim, na lua, crescente, kkk, alguma coisa do tipo. Sei lá, cara, eu achei que o trocadilho provavelmente seria isso, sabe? A parte da lua e tudo. Os caras inventando, não, Elizabeth, como é engraçado isso. É isso. Na Wikimon tava especificado que era referência ao Reino Unido, tá ligado? Como se só tivesse monarca chamada Elizabeth no Reino Unido. Aí sobre o resto do design dele tipo, ele tem a piada do Metal Greymon e tudo mais, mas eu realmente vejo ele sendo um Metal Greymon modernizado, tá ligado? Um Metal Greymon com os elementos de design modernos da franquia. Do mesmo jeito que o nível perfeito do Guilmon também já era assim, tá ligado? Eu tenho a impressão que, né, ele definiu bastante alguns Digimons que iriam pra frente, tá ligado? Por exemplo, o Destromon, tá ligado? Tipo, o cara é basicamente o nível perfeito do Guilmon, manja. Eu quero ver se o Monark Lizamon também vai servir como base de design pra Digimons dessa época com esse mesmo estilo. Achei engraçado o esquema de cor dele, tá ligado? Ele voltar a ser verde, um verde mais escuro mesmo. Achei meio esquisito também ele perder as escamas que ele tinha, tipo, o bicho tinha o corpo inteiro com escama, agora não tem mais, achei meio bizarro, mas beleza. Eu gosto de como eles fizeram a transição entre metal e carne no corpo dele, tipo, eu notei umas linhas assim meio esquisitas nos braços, nas pernas dele, daí tipo, é um bagulho meio nojento assim, tá ligado? O bicho... No modelo da Toei não tem isso nem nada, mas na arte do reference book você pode ver que ele tem até umas pereba pelo corpo dele, tá ligado? Umas verrugas. Então, tipo, realmente é um detalhe legal isso. É como se a pele dele tivesse cicatrizado em volta da parte metálica que foi soldada nele. Sim, sim.
É um detalhe até que nojento do design, mas que eu curti por causa disso, por ser nojento. Por ser realmente alguma coisa que eu questionaria. E aí, né, eu fiz a reclamação de cor, né, mano? Eu, pioneiro do Recolor, mestre dos edits e do Rage Bait, fiz isso aqui. Barney é um dinossauro da nossa imaginação. Aí, beleza, eu deixei o bicho rosa, tão satisfeitos? E sabe qual a pior parte disso, cara? Qual? Eu postei no Reddit e eles adoraram. Dessa vez foi o oposto, né? Quando você tinha feito com a Armarizamon. E, mano, de novo, volta pro bagulho de eu ter feito o bagulho no maior foda-se, sem esforço nenhum, só pra realmente deixar o pessoal puto. Eu até coloquei no título do post, eu só fiz isso aqui pra ver o mundo pegando fogo. E aí todo mundo gostou, cara. Como assim, mano? Eu recebendo um feedback positivo pensando, por que vocês estão gostando disso, cara? Mano, o post tem tipo 20 mil visualizações e 85 upvote. Mexe com ele, brinca com ele, velho. Mano, até os comentários aqui é engraçado, tipo, estranho. O rosa e verde invertido deles parece combinar bem com os cinzas de seus elementos cibernéticos. Faça Gekomon reverso. Os caras pedindo pra eu fazer o Gekomon rosa agora, muito bom. Na verdade, eu gosto mais disso. Barneymon, honestamente, isso parece muito melhor e se encaixa muito mais na evolução do Armalizamon. Sou fã. Ei, olha, é o Queer Metal Greymon. Então, sim, o pessoal até gostou do bicho rosa por alguma razão. Eu achei escrotaço, tá ligado? O bicho tá parecendo o Coringa, mas beleza. Agora, com o design dele fora do caminho, tá na hora do dinossauro ciborgue na sala. Essa cena, ela é muito boa. Já falei que me arrepiei e tudo mais. Mas, eu sinto que ela é só uma versão mais fraca da evolução do episódio 12. Palavra-chave, mais fraca, não ruim. Que vamos lá. Gekomon evolui após se entender com o Tomoro, usando uma frase do Asuka como gatilho da evolução para proteger a sua família num momento em que eles estão incapacitados. É um jeito bem resumido de contar as duas cenas? Mas não deixa de ser verdade. Com as diferenças notáveis da cena sendo a inversão dos papéis do Gekomon e do Tomoro. Diferente do episódio 12, é o Gekomon que diz a frase no momento da evolução e também, depois do Tomoro ter exagerado, é ele que fala que vai proteger a família deles. Você pode olhar isso de duas formas até. Por um lado, você pode dizer que é só uma temática consistente para os dois. E por outro lado, você pode ver ela só como cenas iguais e tirar no cara ou coroa que você prefere. No meu caso, eu prefiro a do episódio 12, porque teve uma preparação colossal para aquele momento. Tanto no episódio anterior e na primeira parte toda da série, que eu digo facilmente ter o personagem do Tomoro como foco. Na minha opinião, separando ela de outras cenas de evoluções normais da franquia, como a desse episódio, por exemplo, que, por todas as definições possíveis, é um episódio de evolução convencional. Relativamente convencional, né? Tem muito mais contexto nesse episódio em volta disso, mas não tem um mundo onde eu posso ser honesto comigo mesmo e dizer que essa cena é ruim. Tem algo mágico em cenas e, por que não, episódios de evolução que conseguem trazer um lado animado e feliz de mim à tona como nenhum outro anime consegue. E esse sentimento se mantém aqui, mas ela realmente soa familiar, por assim dizer. E agora, com meus pensamentos elaborados sobre essa parte do episódio, o resto da luta é bem direto. Aquele feijão com arroz de cena de evolução amassando o inimigo. O Programomon e o Clay estão de saco cheio da luta, dá pra sentir na fala deles isso. E o Programomon aqui finalmente decide falar um pouquinho. Eu curti a voz e a personalidade dele. Ele também é bem provocativo, assim como o Clay. Até quando o Monarch Elizamon dizia das brocas dele e usa o Annihilate Edge, o Programomon fala: só isso? Pareceu por um momento que o Programomon tava aliviado, tá ligado? Ele não tava esperando por aquilo. Ele tá tipo, nossa, eu aguentei o golpe. Por um momento eu pensei que eu ia perder meus braços de novo. Ufa! Ai, caralho, para, isso machuca! O que é justo, eu também teria essa reação se eu tivesse minha mão cortada por um dinossauro ciborgue com um propulsor de foguete nas costas. Então, papo de power scale aqui um pouco, né, cara? Mas isso acaba sendo um problema geral da série quando elas chegam nesse momento.
que eu vou dedicar um tempinho pra falar no final do vídeo, mas realmente, cara, eu tenho a impressão que esse bicho aí, ele vai acabar ficando discrepante uma hora ou outra. Já é, porque pensa. Você coloca, por exemplo, assim, a Arena quando ganhar o nível perfeito dela, o Makoto também, Trio, tudo com o nível perfeito, já acima um pouco, né, porque eles geralmente são retratados ser forte e tudo. Eles vão ficar enfrentando o quê? De um nível adulto perfeito também? Não, pô, eu acho que eles podem colocar uns NPC aí com Mega, alguma coisa do tipo assim. Cara, por exemplo, isso já aconteceu já faz tempo, já faz muito tempo. O Astamon, você lembra? A gente até falou que o Astamon tava forte, que ele resistiu o golpe do Pandamon, da Wolvermon, do Gekomon e eu acho que o Kiropimon. Foi isso? E mesmo assim ele não consegue dar KO no Gekomon com um golpe nomeado dele, é o Maverick lá, eu tenho, mesmo ele não falando o golpe, é realmente o golpe dele. E o Yukari deu Epulse pro maluco, tá ligado? Coisa que o Clay não fez nesse episódio. Então é meio esquisito, pra dizer o mínimo. Digimon, ele é específico para fazer alguma coisa assim, dependendo de onde que ele vai aparecer e tudo. Nem todos vão acabar tendo, né, o mesmo nível de poder e tudo. Depende muito assim, do contexto, do jeito que está sendo retratado. Uma coisa que eu parei pra pensar agora, eu não pensei que eu ia levantar esse ponto no vídeo, mas já que estamos falando disso, uma coisa que eu achei estranho quando assisti o episódio ao vivo sem legenda, eu até tinha falado, eu pensei que o Clay tava pegando leve com o Tomoro, tá ligado? Olha só, Clay Sapeca tá pegando leve com o Tomoro, entendeu? Quer amaciar ele um pouquinho, sabe? O cara, ele tem a mesma síndrome da Honoka de deixar os caras ter discurso. Aí depois que eu vi o episódio, não, pô, faz sentido, ele tá fazendo isso pra provocar o Tomoro, faz sentido. Ele é realmente sádico, ele quer dar a sensação de desespero que ele tem nos outros. Mas, tipo, eu achei muito estranho o Clay não dar Epulse pro Programomon nesse momento. Porque, por um lado, ele tá usando o Epulse da Glowing Dawn, então, por extensão, ele não precisaria usar o dele. Mas, tipo, considerando que ele perde nesse episódio, considerando, né, que ele realmente fica surpreso com o Epulse do Tomoro, e ele fica surpreso quando o Programomon sai voando pra longe, depois do Monark Lizamon ter dado o tiro no bucho do Programomon, eu imagino assim, pô, será que... E nessa cena aí ele também corta a mão do Programomon pra tirar o Epulse dele de lá, tá ligado? Então eu imagino que nessa cena ele precisaria ficar tipo, talvez eu precise dar um pouco do meu Epulse, que eu não usei nada ainda, porque eu tava usando o Epulse de centenas de outras pessoas antes. Então, tipo... Eu não gostaria de falar, tipo, não, o Clay tá pegando leve nessa cena, mas parece um bagulho meio de bebê chorão, tá ligado? Não, ele não perdeu por causa disso, ele perdeu porque ele tava se segurando. Mas realmente soou como isso agora, tá ligado? É bem estranho você pensar que, tipo, que ele rendeu alguma coisa do tipo aí. A não ser que tem algo aí que a gente não raciocinou ainda. Eu prefiro pensar que ele só foi pego de surpresa mesmo. Sabe, o pânico da situação não deixou ele pensar direito. Ou sei lá, ele achou que o Epulse dele não seria o suficiente. Com aquele nível de Epulse, ele não conseguiu fazer muita coisa. Imagina se fosse só o dele, então, por exemplo. Mas, considerando que o episódio mostra realmente como o Monark Lizamon consegue superar o Programomon nessa cena, eu acho que você, pelo menos, podia dar um pouquinho a mais de Epulse, assim, pro Programomon, mas beleza. Não é uma loucura isso, que a gente não viu o Epulse do Clay uma vez na série? Ou sei lá, cara, você pensa que ele tava querendo... se salvar, no caso, sabe? Ele tava com medo de passar Epulse demais, o programa é tudo meu, o Epulse é tudo meu. Aí esse cara não quis só salvar. Doideira isso aí, mano. Tudo vale, né, cara? Que nem aquela parte lá da arena com o Ludomon. Né, é verdade, tem isso, é um bom ponto. Tudo vale, cara. Igual com a gente descarrilhando um pouco sobre isso, voltando aqui pra luta, o Monark Lizamon aproveita essa abertura do Programomon pra atirar nele usando a Hissanauter. O nome da arma dele é muito foda, tá? Só pra constar. Mandando o Programomon longe e deixando o Clay em choque numa cena que eu de verdade estranhei no episódio. Não porque tem algo de errado nela, é só que o Clay não parece o tipo de personagem que agiria desse jeito, tá ligado? É estranho ver ele com esse tipo de reação, tá ligado? E antes que o Programomon possa se recuperar, o Monark Lizamon voa rapidamente em direção ao Programomon, cortando a distância entre os dois, preparando seu finalizador. E o Programomon ali como? Merda, ele voa agora! Aí o Tomoro, aí Clay, se liga na minha batida. Tu curte pagode, mano? Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se minha família machucar, eu vou buscar pra te julgar. Gekomon e seu amor pelo Spin Dash.
Certo? E com o Programomon regredindo pro Sunamon, que eu acertei, que nesse momento deve estar xingando pra caralho em Areiês, e o Clay desacreditado na sua derrota. Os funcionários onipresentes safados do Ministério chegam de helicóptero pra prender o Clay e resgatar as pessoas nos caixões. Ou sei lá, prender elas também. Eu tenho a impressão que uma galera ali tem recompensa por ter feito crime com o Digimon, mas beleza. Aí, ó, Kawarazaki conseguiu o que ele queria, entendeu? Final feliz pra ele. Por favor, para de ir atrás da Glowing pra resolver seus BO agora. Uma curiosidade bem legal e rápida aqui, o funcionário, o NPC que fala nessa cena, tem o mesmo dublador do Agumon do Digimon Savers. E por extensão, o analisador daquela série também. Preciso nem conferir se o dublador é nos créditos, eu reconheço a voz desse japonês fanho de longe. E outra coisa legal, mais pequena dessa cena que eu quero destacar, o Clay, mesmo sabendo que vai ser preso, provavelmente prisão perpétua, né? Provavelmente é o famoso 86 prisões perpétuas, que nem o Megamente, o cara tá na maior tranquilidade do mundo, mano. Sim, eu percebi isso também. Eu acho que ele tá de boa, porque ele deve ser a pessoa mais forte que vai ser presa naquele lugar, tá ligado? Então meio que ninguém vai conseguir tocar nele. Ele tá tipo, vão me prender? Foda-se, meu irmão, eu uso o celular dentro da prisão. Se dá a cela do cara que nem a cela do Lula. E antes de cortar pra próxima cena, o Tomoro faz a pergunta obrigatória sobre o macaco e diz com todas as letras que, abre aspas, ele está por trás de tudo. O que eu acho, importante pros próximos episódios, considerando o quanto os escritores não se decidem com o que o Tomoro sabe. E 2, engraçado porque tu falou literalmente isso em um Castmon passado com uma certa veia cômica. Ah, é verdade. Eu acho que eu falo isso em todo Castmon, se eu for duvidar. O Clay, então, mostrando interesse nessa pergunta, revela o nome do Gokumon pro Tomoro, finalmente. E quando o Tomoro pergunta sobre o dono do Gokumon, o Clay misteriosamente diz que eles ainda vão se encontrar novamente. Cara, quatro coisas pra falar aqui. Primeiro, que eu gostei disso aí, do Clay ter falado assim, o nome do Gokumon, tá ligado? Porque pelo menos, assim, passa essa ideia assim, de continuidade e tudo, e um pouco de alívio assim, pro Tomoro também, sabe? 2, isso que o Tomoro falou, que o Gokumon está por trás de tudo, não é exagero não, cara. O Kaneda realmente está por trás de muita coisa. Se você for parar pra pensar, ele até tá influenciando / manipulando o Wang. Porque com a queda do Clay, que a gente vai falar sobre isso, aparentemente vai influenciar também a Rose. Então, meio que foi um efeito dominó da parte do Kaneda e do Gokumon. Que eles realmente estão manipulando tudo. 3, nessa ideia aí, nessa parte aí que o Tomoro agora está sabendo o nome do Gokumon, você não acha que ele poderia meio que criar um mapa Gokumon? Talvez, depende do que você quer dizer com isso. Ele sabe da aparência do Gokumon, ele sabe, assim, os dias, né? Os dias que o Gokumon apareceu, se for duvidar, ele poderia até estar anotando assim, um horário, ó, ele apareceu aqui nesse dia, nesse local, em tal hora, fazendo tal coisa. E agora ele sabe o nome dele. E quem falou o nome dele foi o Clay, né? Um dos 5 estrelas. Você poderia pensar aqui, então, que o Tomoro, se ele fosse pensar mais um pouco, ele poderia conectar... provavelmente é um Digimon dos 5 estrelas também. É um quebra-cabeça Gokumon aí que tá fazendo. Eu tinha falado mapa, mas quebra-cabeça também serve, viu? E eu fico imaginando, tipo, o Tomoro, ou meio que desenhando assim, o Gokumon, sabe, fazendo, entregando panfleto assim, procurado. Esse Digimon macaco. Ou então, sei lá, Fortnite Cropmon e tudo sair escaneando por aí. O que você acha? Assim, se o Tomoro realmente tivesse afim, ele teria perguntado pro Kyo desde o primeiro dia, tá? Ó. Agora, outra coisa que eu ia falar, cara, série do Clay, aqui já é exagero, aqui já é viagem, já tem biruta já, mas essa tranquilidade toda que o Clay teve, sabe? Porque se por algum momento o Clay deve ter pensado, talvez esse garotinho aqui pode derrubar aquele velho safado do Wang. Que tal? Eu vou cooperar aqui então. Aí o Clay meio que tá contando também, vazando informação do Digimon dele e tudo lá. Vocês vão se encontrar mesmo. E pensa, ó, o Clay acabar realizando o sonho dele de derrubar o Wang. Meio que assim, confiando no Tomoro e tudo. Se o Clay não conseguir, o Tomoro vai conseguir pra ele. Eu sinto que isso tá virando aquela situação do Doflamingo com o One Piece tudo de novo.
Porque é tipo, ah não, o Doflamingo, ele sabe dos segredos do mundo, ele é um dragão celestial, ele vai explanar a porra toda pra todo mundo, ele vai ser importante na história e tudo mais, e quando vê o cara não saiu do teto da prisão até agora, tá ligado? Ele só tá assim olhando o caos inteiro no mundo acontecer ali e nada até agora. Tem a impressão que com o Clay vai ser a mesma coisa, tá ligado? Mas, se foi isso que você falou dele realmente ter semeado essa ideia aí na cabeça do Tomoro pra acabar com o Wang, o jeito que ele fez faz sentido, porque se ele falasse quem que era o dono do Gokumon, o Tomoro ia atrás do cara na hora. O que, obviamente, ia deixar eles sem condições de realmente executar essa ideia do Clay, tá ligado? Um cara vai lá, vai ser estompado em 2 minutos, tá ligado? O cara já podia ter morrido naquele episódio lá do Coliseu. Imagina agora se ele souber ir de frente contra o cara. Então, realmente, é cirúrgico, cara. É cirúrgico o trabalho aí dos escritores e tudo. Pode ser isso, eu acho que eles fizeram isso mais como uma desculpa, realmente. Olha, já tá bom desse personagem, vamos tirar ele da série no momento. Mas, se a gente precisar voltar pra ele, tem essa frase aqui, que a gente consegue usar como desculpa pra esse momento. Mas, se for verdade, eu acho muito engraçado isso, porque acaba virando aquele meme do Madara e do Hashirama apertando a mão, tá ligado? Clay, Kanada, usando o Tomoro pra acabar um com o outro. Por sorte, nossa, a gente vê o Gokumon de novo bem mais cedo que o Tomoro, com o Genjo dando as notícias da prisão do Clay, seguida de sua derrota pela Glowing Dawn, pro velho, onde eles escondem a reação dele, mas na minha opinião o cara tá excitado pra caralho, viu? O bagulho dele só não tá batendo no queixo por causa da idade. E, em seguida, recebemos a reação dos outros 5 estrelas com a derrota do Clay. Aê, Kaito, finalmente, porra, a gente já tinha acabado de lembrar de você. E com esse retorno tão aguardado, o que a gente recebe dele e o que os roteiristas têm pra ele? Ah, foda-se! Bravo, roteirista, bravo, bravo, bravo. Lindo, bravo, épico. E assim, foi muito relevante e importante também essa Honoka aí, né, nesses frames aí, né? Mas a cena de destaque mesmo dessa parte é a Rose. Caramba, cara, eu só não esqueci dela porque ela não brotava de jeito nenhum na série, ironicamente. Onde ela diz que as coisas agora se tornarão caóticas para 2 de seus serviçais. Ela foi a que mais se importou com a queda do Clay. E aí saiu aquilo que eu tinha falado do efeito dominó. Então meio que o Kanada manipulou o Tomoro, manipulou o Kyo, manipulou o Clay, e de uma forma agora tá manipulando a Rose. Aí você fica imaginando, tipo assim, a Rose acaba caindo também, né, de falar. Aí o Kaito começa a desconfiar, não tem alguma coisa errada aqui, e eu vou sair aqui dos 3 estrelas. Aí por consequência o Kaito sai, a Honoka também sai. Aí o Genjo, sim, finalmente, eu me tornei o estrela. Agora, outra coisa que o pessoal tá falando é sobre esses servos aí, esses minions aí da Rose, sabe? E tem muita gente teorizando já que esses servos, esses minions aí da Rose, estejam conectados com a Arena e o Makoto. Forçado. Nossa, forçado de um nível, cara. Nossa, essa é a coisa mais estúpida que eu devo ter ouvido de teoria sobre esse último episódio, cara. Porque o argumento dos caras é um frame deles, entendeu? A gente não tem nem a cara deles, a gente só vê o cabelo mesmo. E aí eles falando, não, pô, é que ela tem o cabelo parecido com a Arena, por isso que é parente dela. Mano, desde quando isso existe, porra, Arena? A Arena corta o cabelo, seu babaca. Animal, ela não, isso aí não é genética, cara. A gente vê no flashback dela com cabelo normal, a Arena usa aquele cabelo porque ela quer, tá ligado? Genética não tem nada a ver com isso. E depois da cena da Rose, a gente vai para a parte final do episódio, um respiro de ar fresco mais do que necessário, com a conclusão de cada um dos membros do time 7, sem os Digimons deles, estranhamente, eu achei isso muito esquisito. A Hotaru e o Granite se recuperaram antes do que eu pensava. Eu imagino que se passou algumas horas desde a batalha do Proganomon, porque ela aconteceu no começo de noite e aqui já tá de manhã/tarde. Mas eles não são nem de perto a recuperação mais surpreendente e milagrosa desse episódio, então, beleza. O Raito salvou eles, e mais surpreendente ainda, o Raito diz que quem merece crédito é a Glowing Dawn, e a Hotaru dá o contexto do que aconteceu agora, que eles conseguiram sair impunes da situação, porque os registros diziam que eles não estavam envolvidos no esquema do Coliseu, que era a acusação principal do Clay, já que quem levou a culpa por causa do leilão foi a Izumi, e 2, realmente eles não estavam envolvidos, eles se envolveram só porque o Kyo se envolveu. E o Granite,
diz que quem acabou levando a culpa disso tudo foi o Seraph, que eles vão ficar a eternidade toda procurando pelo corpo morto dele, todo seco no meio do nada. Então, boa sorte! Genial, tá? Genial isso aí, viu, cara? Eu pensei que era um bagulho meio forçado quando eu vi assim de primeira, tá ligado? A desculpa que deram, mas não, faz total sentido. Aí tem também uma cena do Raito que eu acho engraçada dele, uma última fritada nele, por que não? Ele responde o Granite perguntando se ele realmente acha que o Naito faria isso. Assim, Raito, interpretação é bom e eu gosto. O Granite faz uma suposição do motivo de vocês não forem acusados, tá ligado? De vocês não terem sido acusados. E não de que o Seraph ficou bonzinho do nada. E falando na Glowing Dawn, eles também se recuperaram milagrosamente para chegarem e ouvirem essa comoção toda por eles. E o Tomoro, então, pergunta para eles o que acontece em seguida. E o Granite responde que ele não tem para onde ir agora que a Tactics foi dissolvida, significando apenas uma coisa: que ele vai se juntar às pessoas que ajudaram ele a enxergar uma nova perspectiva de vida, agora podendo finalmente retribuir esse favor ao lado da pessoa que uma vez também precisou de um lugar para pertencer. E, vem trabalhar comigo na minha loja, você vai ser o faxineiro. Não, Rotaro, não, por quê? Não, por quê, Reina? Porque você não ofereceu primeiro que ela, cara? Não, por pouco. Granite, tu ia ganhar um dia no Cruzeiro se ficasse, cara. Mano, alguém cancela essa Rotaro, mano. Botou o coitado do Luca pra ser faxineiro só porque ele é preto, mano. Brincadeiras à parte, faz sentido. Eu só queria que ele se juntasse mesmo a Glowing Dawn. Mas a esse ponto a série também acaba, né? Cenas de perigo negativo. Imagina só, Monark, Elizamon, Tia Ludomon e Murasame, tá ligado? Murasame é 5 escudinhos, tá ligado? Ó, Digimon Sword Shield. E por fim, sobrou só o Raito pra ter o momento dele, decidindo deixar eles aproveitarem o momento deles e se despedindo, dizendo só com um gesto que vai ficar tudo bem e que ele vai achar outro lugar pra ser cuzão com os outros. Baca. Tu tá chorando, Raito? O quê? Chorar? Quem tá chorando? Você tá chorando. Mal dá tempo de aproveitar a despedida porque já chega a enfermeira falando: falta 1 minuto de episódio, a gente precisa mostrar o que aconteceu com o Kyo. E ele tá de boa, gente. Acabou de acordar, entendeu? Tempo recorde de recuperação. EP abriu polêmico e fechou polêmico, mano. Tu acha que seria melhor o episódio fechar com outra cena dele, como a da Rose, por exemplo, do que esse final bonitinho com todo mundo abraçando o Kyo? Então, é que tá. Eu tinha falado, né? Tem uma diferença, assim, o que seria Disney, Disneyficação, o que não seria, né? Já tinha dado a ideia como é que funciona essa parada assim, de recuperar o impulso e tudo, não é tão tarde assim demais, então, né? É aquilo também, né? O Kyo é um fera enjaulado, já passou por uma luta com o Flare Moon, já lutou com 5 tigres, ele já fez lutado com 10 hipopótamos, já foi em campo minado, já fez tudo. Que eu aguento. Mas assim, nada foi concretizado aí, que tá super de boa, né, cara? Tem isso também. A gente não vê ele na prévia. Não vemos ele na prévia. Enquanto eu não vi um Kyo abatido, tem aquela ideia, né? A Arena acabar agora sendo a líder, porque isso já foi comentado desde o episódio 3 ou 4, algo assim do tipo, né? Se o Kyo ficar menos ativo e não tiver mais aparições assim, tá aí. Pelo menos já foi marcado aí já. Eu não sei se eu acho esse final legal ou meio piegas, tá ligado? Considerando o peso todo do arco no geral e como o episódio tava se guiando, tá ligado? Mas eu não me sinto ruim com isso também, não. Não, tipo, vejo esse final penso que é algo podre, tá ligado? Não. Tipo, até achei bonitinho, pô. Achei muito legal a cena. A gente não teve uma cena muito parecida com essa até agora, então foi legal de ver realmente, tá ligado? Todo mundo muito feliz de ver o Kyo de volta. Depois de, sei lá, algumas horas, mas tudo bem. E com isso, o episódio acaba, juntamente do arco Tactics, e por extensão, o ending Brave Groove toca pela última vez. Acabou com nenhuma mudança no ending, como eu tinha falado que teria, ou algum sinal do Terriermon no final. E com isso a gente tem a prévia! Memes! Você não curtiu a prévia, mano? Eu gostei dela, eu achei divertido, pô. É o Petermon dando beat slap no Starmon o tempo todo, tá ligado? É muito engraçado. Vai se ferrar, mano. Outro bicho do Nakayama, cara. Tá, tudo bem que em comparação ao episódio 15, isso aí é um monte de Everest, tá ligado? É interessante você falando, porque é um jogo que não tem nada a ver, assim, com
nem com as táticas, nem Glowing que tá lutando com outro random aí, outro random aleatório aí, NPC aí. Então, tem isso, pelo menos é algo diferente, velho. Algo bem diferente mesmo. É uma parte que a gente não explorou exatamente em Beat Break ainda. É um grupo de pessoas tendo um Digimon, tá ligado? Porque a ideia... E também, tipo, um Digimon apresentando em outros lugares. Daí é uma coisa muito doida também. Eu quero ver como é que vão lidar com isso nesse episódio. Mas, tipo, a ideia é que a Glowing Dawn tá indo num cruzeiro. E esse cruzeiro, coincidentemente, é invadido por saqueadores. E tem um Petermon. Mano, é um contexto, é uma sinopse de episódio tão doida, mano. E é logo no episódio do Makoto também, cara. O Makoto e os episódios mesmo tem alguma coisa com ele, tá ligado? Eu estranhei isso, tipo, por que o Petermon, tá ligado? Por que o Petermon é o Digimon de um monte de saqueador assim, tá ligado? Eu não entendi muito bem a temática aí entre eles, mas tá valendo. É que, tipo, não que é algo ruim nem nada, eu gosto de ver o Petermon de novo aqui, eu acho ele um Digimon desperdiçado, na verdade, eu acho que ele devia ter mais foco na franquia mesmo. Mas, tipo, eu tenho a impressão que tem alguns outros Digimons que combinam mais com esse tipo de sinopse, tá ligado? Com esse contexto que a Glowing Dawn tá. Tudo bem que esses episódios aí serão mais meme, mas realmente, pra esses episódios, assim, mais de boa, assim, mais pra acalmar e tudo, preparo, aparecer um Digimon de nível adulto, vai. Mas vai ficar estranho, cara. A série avançando assim, a gente já tem um Monark Lizamon, que se duvidar já derruba já nível mega e tudo. Aí vai ter a Arena com nível perfeito, Makoto com nível perfeito. Esse tem que ficar enfrentando de no mínimo, assim, um nível, né? Que eu tinha falado sobre isso. Um nível bem assim, de nível perfeito, então anomalias, assim, Digimons bem específicos mesmo. É o argumento Dragon Ball / Superman que o pessoal tem, tá ligado? É também um padrão que eu vejo acontecendo nas séries de Digimon mesmo. Os primeiros episódios depois de o primeiro nível perfeito aparecer, eles perdem um pouco do senso de ameaça. Tanto que, tipo, um exemplo muito legal que eu tenho aqui no canal falar um pouco sobre, que no caso é o episódio do ovo de Ghost Game e do Splashmon. Por quê? Porque é logo depois do Cano conseguir evolução. O que acontece nesses episódios? No do ovo, o Cano em 2 segundos acaba com o inimigo, e no outro eles tiram o Battle antes que ele consiga acabar com o inimigo. Então, tipo, é meio que uma cilada que eles acabam se colocando quando eles acabam colocando o primeiro nível perfeito na série, tá ligado? Aí fica essa discrepância meio grande onde você tem 2 níveis adultos e um nível perfeito, mas você tem que arranjar algum jeito da batalha fazer sentido pra começo de conversa e não ser alguma coisa broxante também que não vai acabar em 2 segundos. Então tem isso, eu tenho a impressão que isso não é um problema dessa série, tá ligado? Não é algo que deve demarcar aqui realmente. Tanto que, tipo, desde o começo da série a gente tem o Murasame envolvido e isso não foi um problema, tá ligado? Então é isso, né? Tá tirando isso também o fato do Murasame acabar intrometendo e tudo. Porque, tipo, considerando a aparência do Murasame da série, isso é uma coisa que eu também já falava antes, o Kyo, o nível de poder dele limitava o tipo de história que eles podiam contar, tá ligado? Tanto que, tipo, eles só conseguiam contar a história minimamente tensa quando o Kyo não estava envolvido. Isso agora pode mudar até, na verdade. O Kyo, né, nesse estado aí, ele vai precisar se recuperar um pouco. Eu espero a gente não ver ele nessa prévia, então eu imagino que ele ainda tá lá. A Glowing Dawn vai estar envolvida nesse tipo de confronto sem ele agora, tendo que resolver realmente por conta própria, não. Tipo, você ficar no episódio assim com a pipoca esperando quando o Murasame vai aparecer, hein? Tá ficando difícil isso aí. Mas aí também, de novo, volto pro argumento de Dragon Ball / Superman, que um jeito legal que eu acho de burlar isso é você contar ou uma história mais tranquila ou uma história que exige mais você resolver uma situação do que você realmente passar por cima de alguém. Tipo, a série já fez isso algumas vezes também, usar algum personagem de refém ou em uma situação assim de mais perigo pra você ter que limitar um personagem de passar do ponto e acabar com isso, tá ligado? Olha o episódio do Tia Ludomon, por exemplo. É perfeito isso, tá ligado? Eu imagino que nesses próximos episódios eles vão fazer isso, meio que a gente já teve algum spoiler de como os próximos episódios vão ser, que, na minha opinião, meio que tiraram completamente o impacto deles. Próximo episódio é um episódio meme, tá ligado? Tem um Starmon e um Petermon, e é tipo só a Glowing Dawn querendo ir num cruzeiro mesmo porque eles têm dinheiro, tá ligado? Makoto assim falando, Reina, tem certeza que a gente tem que gastar nosso dinheiro agora com um cruzeiro só porque a gente tem muito? E a Reina, cala a boca, criança, não é só porque você é rico que isso é normal pra você que eu não tenho direito a isso, entendeu? Eu vivi a minha vida inteira pra isso e eu vou ter a porra de um dia de luxo num cruzeiro.
O próximo episódio é de destaque da Arena, entendeu? Ela não vai impedir que ninguém acabe com o cruzeiro dela, tá? Aí a Wolvermon vai virar Mega DC, o saqueador de porrada, e o Petermon também, ó. A Wolvermon vai wolverizar a porra toda. Daí com isso também, já indo pra falar dos spoilers que a gente acabou recebendo nos próximos episódios, por que não? Então, realmente, com o próximo episódio, a gente vai ter um ending novo, cantado por uma mina coreana que eu esqueci o nome, acho que é Iena. E realmente, o próximo episódio começa um novo arco, um grandioso arco na franquia, depois da finalização desse, provavelmente, top 2 em questão de storyline de Digimon, que foi o arco Tactics. Senhoras e senhores, teremos um longuíssimo arco de 3 episódios, chamado de Arco de Interlúdio. E aí eu, de braços cruzados, ouvindo essa notícia, tá ligado? Pensando, isso aí tem outro nome, cara. Isso daí não é arco, não. Isso daí tem outro nome. Além deles terem, né, dado essa forçação aí de barra com o abre aspas arco de interlúdio, também meio que deram um spoiler legal mais especificamente do segundo episódio desse arco, que, né, a porra do PNG do Haruomi do Comandramon ali, mano. Porra, cara. Você tem noção do quão melhor seria se, tipo, eles só mostrassem o Haruomi na prévia do próximo episódio? Ou, tipo, nem mostrar ele na prévia, a gente só entrar no episódio e ter o Haruomi ali, tá ligado? A gente já pensava que o Haruomi tinha mais coisas na série porque, né, ele não foi marketado como um personagem qualquer de um episódio. A série, mais do que nenhum outro personagem, ficou falando dele o tempo todo. Já dá pra imaginar que ele teria alguma coisa a mais, mesmo que talvez agora esse ponto eu achasse melhor que ele continuasse morto, tá ligado? Aí, tipo, eles vão lá e tacam o Haruomi assim do nada lá de uma Elisamon, cara. Que é isso, mano? Que é isso, hein? Uma teoria que o pessoal fez, que essa faz um pouco mais de sentido, é que Elisamon, na verdade, vai pra Hitomi, sabe? A menina vai pro hospital todo tempo, vocês ainda querem dar um Digimon pra ela, mano? Que tristeza. É engraçado, porque faz um contraste, assim, um contraparte, assim, com o Gekomon. Você tá, um lagarto, um rap, assim, tá. E a Hitomi também, que é a amiguinha do Tomura e tudo, vai ter também o dela, sabe? Aí, ó, o chip Hitoro fica cada vez mais forte, entendeu? Eu gosto da ideia. Eu gosto da ideia até, mas, tipo... É que, tipo, são 2 episódios diferentes, tá ligado? Esse é um bagulho muito hilário. Imagina só, a Hitomi consegue a Elisamon no episódio, pra no episódio seguinte ela já ir com o nível perfeito, tá ligado? O que é isso? Ghost Game? Essa é uma parte boa dos spoilers, na verdade. Eu acho que o spoiler que deram do episódio da Hitomi foi muito bom. Só aparecer ela e com um Mamimon atrás dela. Isso daí foi legal. Eu acho que um jeito muito melhor de você observar isso é você ver o título dos episódios, porque eles deram, tá ligado? O título dos episódios ali na imagem. O do Haruomi se chama O Gosto do Pecado e o da Hitomi se chama Amor Vagante ou alguma coisa assim. O que eu acho que vai ser alguma coisa muito hilária, o da Hitomi, tá ligado? Você imagina o Mamimon se apaixonando por ela, tá ligado? Essa menina que vem nesse hospital todo dia, cara. Cara, isso tá tipo 3 ou 4 níveis de errado. Então, né, mano? Tipo, Não, pô, mas é culpa deles, cara. O que eles estão esperando de um episódio chamado Amor Ambulante com um Mamimon? O que eles estavam esperando? Eu vejo isso, na verdade, sendo até como uma coisa boa, na verdade. Eles também anunciaram que o anime volta de verdade no episódio 28, se não me engano, com realmente um teaser, assim, do arco. E os caras estavam falando disso, de aparecer uma nova organização na Digicon, tá ligado? Então contemple a nova organização. Os 4 estrelas, entendeu? Porque é uma nova organização em teoria, tá ligado? Teve que ir lá pegar o nome, pagar o copyright da pessoa que colocou isso primeiro, entendeu? Da banda de rock que tinha esse nome. Brincadeira. Eu não acho que vai ser isso, mas... ainda assim é bom ver que eles estão dando episódios mais tranquilos pra realmente ter essa transição de um arco pro outro, que eu realmente acho que tava precisando, viu, cara? Nossa, tanto pra mim quanto pra o anime no geral. E, tipo, o pessoal reclamando que pode ser monstro da semana e tudo mais, eu sempre achei isso um argumento meio bizarro, mas beleza. Aí sim, eu consigo ver sendo um respiro de ar fresco, que nem eu tinha dito antes, tá ligado? A série, ela já conseguiu contar histórias de abrir as mãos da semana de um jeito legal. Exceto, né, o episódio 15. Se for que nem o episódio 15, aí é sacanagem. E aí, né, meio que com isso também acaba jogando aquela estrutura de 4 arcos e um episódio final pro lixo, né, cara? Provavelmente eles fizeram isso por causa
grandíssima boa recepção, abre parênteses, sucesso, Gibbet Break. Eu ia falar que esse negócio mesmo que eles estavam falando que vai ter que poderia ter apenas 49 episódios, isso já nem tem mais pé nem perna, não, cara. Isso eu acho que tanta coisa que eles têm que falar ainda, sabe? Tipo, eles deram uma abertura, tá lá no post original que, tipo, tem 49 planejado. Pode ser mudado pra mais ou pra menos, depende do que a gente quiser fazer. E agora tá bem claro que vai ter mais que 49 episódios. Na verdade, esse arco aí, além de tudo isso, eu até acho bom, porque você imagina, junta com aquilo que a gente falou da Rose, pelo fato do Clay ter caído, os negócios delas também são prejudicados. Isso é uma coisa que eu achei muito legal que fizeram, se é que estão indo nessa direção. Quando esse tipo de pessoa cai, tá ligado? Quando esse tipo de pessoa vai presa, não é só isso, tá ligado? Não resolve só aí. Você tem que, tipo, ficar coletando os rastros dele, dos negócios deles, por muito tempo, tá ligado? Uma pessoa tão influente quanto o Clay não vai ser, tipo, só presa e acabou, tá ligado? Tem muita coisa que ele fez aí que ainda tá ativa e que ainda precisa ser resolvida. Então esse também é um dos motivos que eu vejo também eles trazendo de volta o Haruomi, porque o Haruomi é uma dessas coisas que precisou ser resolvida. Se ele realmente não morreu e a Tactics foi dissolvida, o que aconteceu com ele, tá ligado? Porque, né, também serve realmente pra deixar a Going Down descansar um pouco, ela voltar pelo menos a estaca zero, tá ligado? Continuar do jeito que tava antes desse arco começar. E também, por que não, dizer como é que tá o pessoal em volta do mundo. Eu imagino que nos próximos episódios, contando que o Kyo vai estar fora de comissão e quando ele sair do hospital, ele provavelmente vai ter que ir pro Nirinso. E daí, sei lá, a gente também pode ver como a gangue do Cogumelo tá lidando com a situação toda. Sabe, ter um contexto maior pros personagens desse mundo. Do mesmo jeito também que a gente vai ter um contexto pra Hitomi. Então, sim, é uma oportunidade muito boa, na verdade. Eu acho que, né, por mais que eu também tive uma reação inicial meio negativa, eu eventualmente acabo achando isso uma reação meio exagerada da fandom no geral. E com isso, o Castmon vai chegando ao fim, assim deixando não só uma marca no Castmon em si, como na franquia inteira de Digimon, com um arco que conseguiu se resolver tão bem, contar a própria história de um jeito tão coerente, tão consistente, exceto por um episódio, e que talvez possa ter um deslize aqui ou ali, mas que no geral conseguiu nos entregar provavelmente o conteúdo de maior qualidade que Digimon teve nos últimos 10 anos, provavelmente, em questão de personagem, escrita e realmente emoção. E eu mal posso esperar para ver o que eles vão conseguir fazer em seguida. Se o nível de escrita continuar assim e se não melhor nos próximos arcos e com as histórias que eles querem contar, e se eles precisarem desses 3 episódios para que eles consigam organizar isso de um jeito melhor, para entregar um produto de qualidade que nem eles entregaram pra gente agora, eu tô mais que disposto a passar essas 3 semanas sem algum conteúdo mais elaborado ou bem escrito. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se gostaram, não se esqueçam de dar o seu gostei, se inscrevam no canal e compartilha para quem gosta, para que eu continue postando esses vídeos. E até a próxima, onde teremos ainda mais personagens para confundir o gênero no próximo arco. Falou.